Bom, vamos lá. Boa noite, meus amigos de todo o Brasil. Como é que vocês estão por aí? Eu não ia entrar na live, mas comecei a receber tanta mensagem que eu resolvi então abrir essa live para conversar sobre a decisão que acaba de se encerrar sobre o afastamento do governador do DF. Tudo bem com vocês? O que eu vou fazer? Eu tô com todo o material aqui na mão, eu bati o olho e acabei não lendo, mas o que eu pensei, eu vou, e tô numa correria para fechar o livro aqui, que vocês não têm ideia, mas eu vou ler junto com os meus amigos ao vivo, a gente vai discutir junto, isso vai me ajudar a abrir a minha cabeça para eventualmente fazer algum comentário para a nova edição do livro. Então, portanto, vocês estão juntos aí e a gente pode, nesse sentido, juntos chegar a alguma conclusão. A decisão foi por 9-2 e, portanto, eu gosto sempre quando tem voto vencido. O voto vencido, ele é bastante interessante porque ele nos faz refletir sobre a matéria. Então sejam todos muito bem-vindos. Se quiser acordar a galera que é 00:08, pode mandar um aviãozinho para o Brasil todo. E eu já vejo o Sérgio, aliás, agradeço a presença do Sérgio, repórter, que me ligou se eu poderia me manifestar. Eu falei, Sérgio, eu não li ainda a matéria. Mas então não vou me manifestar na entrevista que você está organizando aí, porque eu não li a matéria, eu não li o voto. E aí eu mandei uma mensagem para o Sérgio agora, 00:08, Sérgio, eu vou fazer o seguinte, como eu estou recebendo muita mensagem dos alunos, eu estou aqui na condição de professor, eu vou ler junto com os alunos o voto, que eu já passei o olho, e a gente, se você quiser, eu faço a entrevista depois. Mas agora não. Então, vamos discutir esse assunto. Tranquilo, gente? Para a galera que está aí, que passou na OAB, parabéns a todo mundo que passou na OAB. Hoje saiu o resultado, então tenho também recebido muitas mensagens e estou muito feliz com esse sucesso de vocês. Então, vamos discutir esta questão com todos vocês. É o seguinte, gente, eu não tinha me manifestado ainda, porque eu venho pensando sobre essa questão da competência originária da Suprema Corte para discutir ou decidir sobre o afastamento de governador, e eu tenho pensado bastante sobre isso e não tinha me manifestado ainda. O pessoal está me cobrando, e toda postagem que eu faço, não importa o que eu estou falando, a postagem do Boston College lá falar, professor, e o governador, o que você pensa? Então eu não estava convencido totalmente de tudo. E eu confesso que ainda quero levantar algumas questões com vocês aqui. O bom do ponto de vista técnico como professor e como debatedor da matéria, que tem uma orientação firmada já, o que a gente pode então sobre ela analisar. Então, o que a gente tem desta questão de afastamento do governador, e é esta que eu vou me concentrar na conversa de hoje. Existe, portanto, uma decisão que foi tomada de maneira monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que corre na Suprema Corte. Esse inquérito foi aberto pelo próprio Supremo, com base no regimento interno. Já cheguei a fazer críticas a esse modelo de instauração de investigação, já falei sobre a questão do sistema acusatório, já falei sobre a questão de se ter o investigador e o julgador concentrado numa situação. Nós já discutimos isso quando falei aqui usando a expressão do Luiz Marco Aurélio, do inquérito do fim do mundo, né? Já falamos sobre isso. Então, esse é um ponto que, do ponto de vista acadêmico, eu fiz as minhas críticas, mas do ponto de vista pragmático, existe sim uma orientação da Corte no sentido de que o regimento interno do Supremo permite essa instauração de ofício de inquérito por parte do próprio Supremo. Nós já discutimos isso. O que eu quero falar para vocês é que, apesar da crítica doutrinária, existe uma orientação
da corte que em ADPF, por 10-1, entendeu como constitucional esta forma de investigação. Então esse é um ponto que, apesar da minha crítica acadêmica, é uma realidade pragmática da Suprema Corte que superou esse entendimento. Então a gente pode ficar discutindo, criticando, mas já é algo que está pacificado na Corte. Esse é um ponto que eu não posso... não há como você enfrentar isso, porque já está decidido. Você pode discordar do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista pragmático, isso não vai ter nenhuma diferença. Deixa eu tirar os comentários, porque eu não estou acompanhando, porque aí eu vou me perder aqui. Então vamos continuar. Bom, eu vou colocar aqui para vocês, então essa foi a minha postagem que eu fiz agora, acho que essa aqui, ó. Esse é o resultado, tá aí na tela. Alô, produção, põe na tela, tá na tela o resultado, 9-2. O inquérito dos atos antidemocráticos e, portanto, houve a ratificação de liminar. Eu cheguei, inclusive, em um post anterior, cheguei a falar da importância de ratificação da liminar pelo plenário. Eu cheguei a falar sobre isso, inclusive fiz menção, e vocês acompanharam, deixa eu ver aqui, que existe uma alteração regimental, que é a emenda regimental número 58, foi aprovada em dezembro do ano passado, e na data de ontem, eu tenho acompanhado isso, foi criada uma comissão de estudiosos para saber como é que eles vão aplicar e implementar esta resolução 58. O que diz essa resolução, essa alteração do regimento número 58 de 19 de dezembro do ano passado? Ela diz que não se tolera mais o julgamento monocrático sem a ratificação em situações de extrema relevância, como é o caso de afastamento do governador do DF que foi eleito pelo povo. Então, em situações particulares que a emenda regimental estabelece, não se tolera mais o julgamento monocrático, que se perpetue. Não é que não se pode haver uma liminar monocrática, ela pode, mas aí, no menor tempo possível, ela precisa ser levada à ratificação. Isso evita que a gente tenha o que a gente já escutou na doutrina, ao invés de um colegiado, 11 ilhas julgando isoladamente. Isto é inaceitável para uma Suprema Corte. A ideia de julgamento monocrático, ela desprestigia a lógica de uma Suprema Corte. É nesse sentido que falamos em necessidade de se valorizar e de se prestigiar, alguns vão chamar de princípio, outros vão chamar de regra, mas seja o que for, mas o preceito da colegialidade. Esta é a lógica de uma Suprema Corte que deve não julgar isoladamente questões de extrema relevância, mas que essas decisões tenham que ser tomadas pelo plenário. E por isso que eu festejei a aprovação desta resolução, essa emenda regimental número 58, vi nas redes sociais que vários professores festejaram a ideia. Por exemplo, o professor Medina, grande processualista e constitucionalista, festejou a emenda regimental 58, porque ela valoriza a colegialidade. E na postagem dessa semana eu falei, olha, decisão do ministro Moraes, espero que com a abertura que a ministra Rosa fez de uma convocação já feita durante esse mês de janeiro, que se coloque na pauta. E se colocou na pauta, o que eu festejei e gostei muito, porque hoje houve a ratificação. E por 9-2 eles mantiveram o voto do ministro Alexandre de Moraes, afastando o governador das suas funções. Muito bem, existem 2 votos vencidos. Se você for olhar, e aqui eu vou colocar de novo o andamento, eu só tenho acesso a isso, e você também só tem acesso a isso, porque você percebe que este é um processo que corre sob sigilo. Ele está sob sigilo. E o que a gente tem acesso, nós que não somos advogados no processo, são os votos que estão disponíveis. Então, o que eu disponibilizei no meu canal, no link na bio, são esses votos que estão aqui. E qualquer um tem acesso a isso. Ninguém está fazendo, entrando, porque você não tem acesso ao processo, é sigiloso, mas você tem acesso a essa página.
E o próprio Supremo postou em notícias o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então você tem acesso a isso aqui. E eu não li ainda a íntegra dos votos vencidos. E eu vou ler com vocês agora. Claro, a gente vai bater o olho junto, não vou ficar perdendo muito tempo lendo, mas o que eu percebi, e já bati o olho antes, é que o ministro vencido, ministro André Mendonça, estou com o voto dele aqui, ele não entra na questão de discussão sobre a competência do STF. Ele não chega a enfrentar esta questão. Eu estou aqui nas folhas 4 do voto do ministro André Mendonça. Eu vou ler com vocês juntos agora. Confesso que eu não li com calma. Eu bati o olho, localizei aonde trata sobre o governador e estou lendo junto agora. Podia fazer sozinho aqui, mas resolvi abrir com mais de 500 pessoas que estão ao vivo para a gente discutir junto aqui. Então, eu vou já liberar o comentário e aí a turma pode ir comentando. Tecnicamente, eu vou pedir respeito de todo mundo, porque esse aqui o meu objetivo é acadêmico aqui. Então é o item 11, folhas 4 do voto do ministro André Mendonça. Por fim, diz ele, no que tange a determinação de suspensão do exercício da função pública do excelentíssimo governador do DF, item 1 da decisão, peço vênia ao eminente relator para divergir, porquanto a decretação da intervenção federal na segurança pública do DF, ao meu ver, torna desnecessária a medida, que, aliás, reveste-se de extrema gravidade, pois aplicada em desfavor da autoridade máxima do Poder Executivo, de unidade autônoma da Federação, cuja legitimidade, inclusive, legitimidade democrática, foi renovada por meio das eleições recém-ocorridas. Então, o que ele está prestigiando aqui é chamar a atenção que uma decisão da Suprema Corte está interferindo numa opção política clara da sociedade que elegeu o chefe do Poder Executivo. Então, está dizendo que, diante do mecanismo de freios e contrapesos que já havia sido feito pela decretação da intervenção federal pelo presidente da República e o afastamento do governador da área de segurança pública, isto já era suficiente para o enfrentamento da questão. E que fique claro, ninguém está aqui menosprezando e diminuindo esta data, essa triste data que vai ficar para a história do Brasil, dia 8 de janeiro de 2023. Atos antidemocráticos, atos de vandalismo, atos que caracterizam crime, e isto não é manifestação de pensamento, não é exercício de direito fundamental. Isto tudo que se percebeu e que ocorreu são situações gravíssimas e que precisam ser enfrentadas. Então, portanto, quando você tem uma medida extrema, que é extrema também, que é a intervenção federal, o ministro André Mendonça entende que isto já foi suficiente e que não seria razoável afastar o governador das outras funções, porque a questão maior aqui é a questão de enfrentamento da segurança pública. Já tive a oportunidade de dizer que segurança pública é uma questão de competência do governador do estado e do governador do DF. Ah, professor, mas o Distrito Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros são organizados e mantidos pela União. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente tem um sistema muito particular do DF, porque embora organizado e mantido pela União, a polícia, a subordinação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, é em relação ao governador. Por isso que é interessante isso, do DF. A União organiza e mantém, mas a subordinação hierárquica é em relação ao governador. Portanto, problema de segurança pública é um problema do governador do DF, do governador dos estados. Então, disse André Mendonça, como já houve o afastamento dele e quem assume é o interventor que está subordinado ao presidente da República, isso já é suficiente. E avançar, ir além disso, viola a soberania popular que elegeu o governador. Então, esse é um dado interessante. O que o ministro André Mendonça não faz no seu voto é analisar a questão de competência.
ele não analisa a questão de competência. Ele diz que não há razoabilidade, proporcionalidade em avançar. Afinal de contas, o governador já estava afastado por conta da intervenção federal. Vou abrir um parênteses aqui para dizer que eu tenho chamado a atenção. O presidente Lula não fez a convocação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Na minha visão, se ele não fizer, isso vai caracterizar a nulidade da intervenção. Ele tem que fazer isso. É regra constitucional. Eu já tenho falado isso, já tenho me manifestado sobre essa situação da questão envolvendo a intervenção. O procedimento é claro. A oitiva dos conselhos é necessária. Ela deveria ser prévia e não foi. Já tivemos toda a formalidade de controle político do parlamento, mas falta ouvir os conselhos, né, da República e de Defesa Nacional. Então vamos lá. Esse é o voto do André Mendonça, que eu estou lendo ao vivo. São 600 pessoas na madrugada, à meia-noite 23, que a gente discute isso. Eu ainda vou longe aqui, porque preciso fechar o livro hoje, não tem, a Saraiva está uma pressão violenta. Falei, não tem como, gente. Como é que eu vou liberar um livro sem falar da intervenção federal? Não tem como, né? No livro eu falo que existem dois exemplos e tem o terceiro aí. Então tá tudo colocando. Mas vamos lá. O voto do ministro Nunes Marques, eu bati o olho e achei um voto bastante interessante. Vocês estão acompanhando aí, né? Tá tudo bem, né, gente? A turma tá acompanhando? A turma está acompanhando, vocês estão acompanhando meia-noite 23, a turma tá tudo bem aí? A Nicole, está interessante a conversa aqui, então vamos lá, tá tudo certo, né? Não houve deturpação da competência. Sim, esse é um ponto que eu quero discutir agora com vocês. Eu confesso que eu ainda não... Olha que interessante, assim que eu terminar essa live, eu talvez tenha uma posição para colocar no livro. Não sei se eu vou colocar ainda, porque é algo muito delicado. Agora vamos ler o voto do Nunes Marques, que ele entra na questão de competência. Então tá tudo bem, a turma tá acompanhando. Tirar os comentários, porque eu não li, eu vou ler com vocês. Como eu disse, eu bati o olho, falei pra turma, eu vou ler sozinho aqui, eu prefiro ler ao vivo, e aí a gente discute. Voto do ministro, lembrando que esses votos estão todos na página do Supremo, viu, gente? E eu postei no nosso canal. Não posso falar o nome do canal, por isso que às vezes, porque dizem que se fala o nome da outra rede social, a turma, os algoritmos derrubam a gente. Então, você acha na bio o canal que eu tô falando aí. Mas vamos lá, olha, Nunes Marques, o voto vogal dele, vai na página 3 e ali tem item 1. Olha que interessante. Incompetência da Suprema Corte para processar a investigação envolvendo supostos ilícitos criminais atribuídos ao governador do DF. Eu vou ler com vocês. Eu bati o olho, mas eu vou ler junto agora. Eu vou deixar o comentário solto rolando aí. Vocês vão comentando aí tecnicamente, tá? Olha, o regimento interno desta corte, em seu artigo 43, dispõe que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Ok. O Supremo já entendeu que é constitucional, por mais que a gente faça a crítica a esse modelo de instauração de inquérito de ofício. Já há decisão do Supremo. Eu não concordo, com o máximo respeito. Saliento que o regimento interno do Supremo foi editado no exercício da competência legiferante para edição de normas primárias de direito processual, concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, conforme previsão contida na ordem constitucional em vigor à época da sua edição. O que ele está dizendo assim? Antes de 88, havia a possibilidade do Supremo Tribunal Federal legislar no regimento interno sobre matéria processual. Por isso, várias questões processuais estão previstas no regimento interno, porque era a competência do Supremo legislar sobre direito processual no âmbito da sua competência, das matérias da sua competência. A partir de 88, isso não pode mais. A partir de 88, quem legisla sobre direito processual civil ou penal, ou sobre processo, é a União, 22, inciso 1. Então,
toda legislação que trate sobre regras de processo na Suprema Corte não pode, a parte processual, não pode mais estar no regimento interno. Não pode ser criado no regimento interno, corrigindo. Tem que ser por meio de lei. Agora, as matérias regimentais que eram de caráter processual foram recepcionadas com o status de lei ordinária. Olha que interessante. Por isso que durante muito tempo na ADIC havia embargos infringentes. Por quê? 6-5 embargos infringentes, porque o regimento interno permitia isso. Quando veio a Lei 9868 de 99, ela revogou o regimento interno e só cabe agora embargos de declaração. O que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar com isso que as normas processuais do regimento interno foram recebidas como normas de lei ordinária e por isso ele está dizendo isso aqui. Olha, essa regra do regimento é lei ordinária, porque ela foi recepcionada como lei ordinária e cita um monte de acordo. Destaco, entre outros precedentes, o plenário do Supremo julgou isso. Aí vem uma ementa gigante aqui que eu nem li ainda. Por outro lado, dispõe a Constituição Federal, olha que interessante. No artigo 105, inciso 1, a linha A, que compete ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do DF. E nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores papapá. Então o que nos interessa é aqui. Ele está dizendo que o Constituinte originário de 88 fixou a competência originária do STJ para julgar o governador de estado e o governador do DF por crime comum. Então vamos lá, vamos acompanhar. Embora esta corte tenha reconhecido que a instauração de ofício, de inquérito, é constitucional, e eu falei para vocês no início da live, a DPF 572 foi 10-1, vencido o ministro Marco Aurélio, que chamou isso de inquérito do fim do mundo. Vocês lembram disso? Mas o Supremo ele falou, isso é constitucional. Nós já aceitamos que é constitucional a Suprema Corte instaurar inquérito. Tem a DPF. A turma tá brigando aí, tá um xingando o outro. Eu vou desabilitar comentário, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui à 00:29. Vou virar a noite. A turma começa a xingar um outro. Me desculpem, gente. Quem quiser, nós estamos aqui para discutir tecnicamente. Podia estar indo sozinho aqui. Um tem que respeitar o outro aqui. Vamos seguir. Peço desculpas para quem estava querendo comentar tecnicamente, mas começou um xingar o outro aqui. Vamos parar com isso, gente. Vamos lá. Aqui é discussão técnica. Vamos em frente. Então, o que ele falou? Olha, instaurar inquérito de ofício, o Supremo já disse que é constitucional. Tem até precedente, a DPF 572. Então, eu não estou discutindo isso, ele falou. Nem posso, nem pode mesmo. Já tem entendimento. E a constitucionalidade das investigações conduzidas no âmbito do inquérito 4879. Então, ninguém discute, do ponto de vista da constitucionalidade, que os inquéritos são constitucionais. Você pode discordar tecnicamente, academicamente, com os seus alunos discutir o assunto. O ministro Marco Aurélio já publicamente falou que é o tal inquérito do fim do mundo, que viola o sistema acusatório, que não dá para concentrar no que vai julgar a investigação e a acusação, tudo junto. E ele já falou sobre isso. Todos já falaram, a doutrina fala. Mas o Supremo disse que não é assim. E julgou na DPF 572 que é constitucional isso aqui. Então ninguém vai discutir do ponto de vista pragmático. Claro que do ponto de vista acadêmico você discute isso. Mas do ponto de vista da decisão aqui está superado. E ele falou isso, olha, nós já decidimos que é constitucional. Fazendo com base, essencialmente, no artigo 43 do regimento interno, por tal dispositivo, ele diz assim, por ostentar status de lei ordinária, ele tem que ceder, o fundamento é o regimento interno, é matéria processual, é antes de 88, podia, a partir de 88 foi recebido como lei ordinária. Então o status do fundamento normativo que permite a investigação de ofício
tem status de lei ordinária. Aí disse ele, esta lei ordinária, contudo, não pode ceder à regra constitucional que definiu a competência originária do STJ para julgar o governador. Então este é o ponto aqui. O ministro Nunes Marques, e o voto dele é bastante técnico e coerente, está dizendo que a lei que regulamenta a instauração de ofício do inquérito, ela não pode superar a Constituição que define a competência originária do governador ser julgado pelo STJ. É isso que ele está dizendo. Por força da hierarquia normativa, diante da regra da competência cogente prevista no 105.1a. Portanto, é concebível, à luz do artigo 43 do Regimento Interno, a instauração de inquérito por esta Corte para apuração de infração à lei penal ocorrida na sede ou na dependência do tribunal. Todavia, tal regra não pode prevalecer diante do disposto no 105.1a, que define a competência originária do STJ para julgar infração penal supostamente praticada pelo governador do Estado ou do DF. Vale ressaltar que este Supremo Tribunal Federal vem firmando a compreensão no sentido de que, na hipótese em que não haja menção à autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, a declinação de competência deve se dar em favor da autoridade judiciária perante a qual tramitam procedimentos que guardam a aparente conexão com os fatos narrados. Então, diante da regra da conexão, qualquer investigação que esteja relacionada a esses atos antidemocráticos, ela vai para o Supremo sim, é o que ele está dizendo. Exceto a competência que está prevista na Constituição, como é o caso do STJ. Aí não iria a investigação do governador, mas o resto vai por uma questão de competência, de conexão. Artigo 79 caput do Código Penal, de Processo Penal. Deu para entender? Vamos lá, vou liberar os comentários aí. A turma, por favor, me confirma se estão acompanhando. De tal sorte que, mesmo se reconhecida eventual conexão dos fatos atribuídos ao governador, secretário de Segurança e agente da Polícia Militar, com os fatos investigados no inquérito 4789, há que se conferir prevalência à regra constitucional que define a competência de foro por prerrogativa de função e atribui ao STJ a competência para processar e julgar governador do Estado e do DF nos crimes comuns. Vale salientar que a imprensa noticiou, isso é interessante, eu cheguei a falar também, e a imprensa noticiou que a PGR requereu no STJ, que é o juízo natural, investigação sobre o governador do DF, afastado por força da decisão submetida a referendo. Assim, sob a supervisão do STJ, as investigações criminais em face do governador deveriam ser conduzidas pelo MPF, em consonância com o princípio acusatório, e tramitar perante aquela alta corte sob pena de nulidade das medidas. Então, ele está se manifestando no sentido de que a competência seria do STJ. Do STJ. Nessa perspectiva, a regra do artigo 43 do Regimento Interno deverá ser lida sistematicamente, permissa vênia, como disposto no 105.1a da Constituição, impondo-se assim o reconhecimento da incompetência absoluta da Suprema Corte para processar e julgar as investigações do governador do DF, bem assim o secretário de Segurança e o agente da Polícia Militar da mesma unidade federativa, haja vista a possibilidade de existência de conexão com as investigações que deverão ser processadas no âmbito do STJ. Em face da incompetência absoluta do Supremo para processar a investigação envolvendo o governador do DF, concluo pela nulidade e insubsistência data vênia da medida cautelar que afasta da função imposta ao governador. O que é que esse é o voto do ministro Nunes Marques, tá, gente? Vencido. Lembrando que a votação se deu, tá aí na tela, por 9-2. Esses votos eu já postei no meu canal. Vamos lá.
Eu, no meu livro, para quem tem meu livro, eu discuto algumas decisões recentes do STJ, do STF, envolvendo a possibilidade ou não de reprodução obrigatória da regra de processamento do presidente no âmbito dos governadores, questão de crime comum e crime de responsabilidade. E aqui é bastante importante, o Supremo entendeu no julgamento da ADI 5540, que superou toda a jurisprudência que vigorava até então, o Supremo entendeu a ADI 5540 que a regra segundo a qual para você processar o governador dependeria de autorização da Assembleia Legislativa, ela é inconstitucional. Isso é bastante interessante. O livro que eu estou falando é o meu livro, está na bio, é o Direito Constitucional Esquematizado. O Supremo, ele entendeu que a regra de necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para processar e julgar o governador é inconstitucional. Porque muitas vezes a gente tinha o quê? A gente tinha um apoio político e o STJ, que tem a competência para julgar o crime comum, ficava nas mãos do parlamento estadual, que nunca autorizava. Então eles mudaram o entendimento. Aliás, estão dizendo que a regra de controle político para instaurar o processo de crime comum no STJ é uma norma de reprodução proibida no âmbito do Estado. Portanto, para você processar hoje um governador, não precisa e não pode ter a necessidade de controle crime comum. STJ, controle político da Assembleia. Ele não precisa, tá? O STJ recebe ou não a denúncia. E olha que interessante disse o ministro Barroso nesse voto da ADI 5540. Eles disseram o seguinte, na verdade, para se impor a perda do cargo ou afastamento do cargo, o STJ, quando julga o governador, ele tem que justificar. O afastamento não é automático e ele depende de justificativa. Olha o que disse o ministro Barroso em seu voto. O simples recebimento de uma denúncia, então a gente não tem nem denúncia ainda, tá? Neste voto, na ADI 5540, o Barroso disse, o simples recebimento de uma denúncia, isso está no meu livro, um ato de baixa densidade decisória não pode impor o afastamento automático do governador. Olha que interessante. Ele está dizendo que existe um outro valor ao lado da questão da investigação, que é a escolha do voto popular. E ele não está menosprezando isso, muito pelo contrário. Ele está, neste voto da ADI 5540, dizendo, ó, nem mesmo o recebimento de uma denúncia é suficiente para afastar o governador. Eu preciso justificar e encontrar fundamentos muito relevantes nesse voto. Então esse foi uma posição, recebimento de denúncia no STJ, né? Então, gente, esse é um argumento bastante importante. Bom, um outro argumento que eu trouxe já nas minhas meditações aqui foi que a única previsão de afastamento do presidente da República constitucional é no caso de recebimento de denúncia ou queixa-crime no Supremo, estou falando do presidente, tá? Por crime comum, ou de instauração do processo de impeachment no Senado por crime de responsabilidade. Antes disso, não há uma previsão nenhuma na Constituição de afastamento do presidente da República por medida cautelar ou por aplicação do Código de Processo Penal. A única maneira que você tem para o presidente, isso está, deixa eu achar minha Constituição, no artigo 86... parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2, você só afasta o presidente da República hoje se for instaurado uma ação penal ou recebido uma denúncia e
instaurado a ação penal ou se for instaurado o crime de responsabilidade. Sem isso, você não tem como afastar o presidente. Então, se você for aplicar por analogia isso, o afastamento do governador, em tese, dependeria de instauração do processo de impeachment contra o governador ou de recebimento da denúncia no STJ por crime comum. Essa seria uma... A turma está mandando eu desabilitar os comentários, eu não estou acompanhando, mas tem gente que deve estar falando besteira aí, né? Meia-noite é o cara para entrar aqui para falar besteira, meia-noite e 42, gente, para discutir temas do direito. Pelo amor, vamos em frente. Então esse seria mais um elemento. Então vamos lá. A turma está perguntando para eu me posicionar. Eu não me posicionei ainda, que eu estou avaliando. Então existe o seguinte. Eu diria o seguinte. Eu gostei muito do voto do ministro Nunes Marques. Eu estava tendendo para esta lógica. Qual é a lógica? A lógica de que existe... Então esta é a regra. A regra é que, a princípio não, por regra, o julgamento do governador tem que ser pelo STJ. Você não pode mudar esta regra constitucional com base numa norma do regimento interno que estaria fixando a competência do Supremo nos inquéritos que são abertos de ofício. Primeira impressão é exatamente como disse o ministro Nunes Marques. E agora estou me posicionando, eu não me posicionei antes ainda. Se for colocar no livro, vou seguir essa linha. Eu estou pensando ainda, por isso que eu falei, estou pensando junto com vocês. Então, a princípio, a regra é 105.1a, competência do STJ. O outro argumento nesse sentido é o 86, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, no sentido de que o afastamento daquele que foi eleito pelo povo, e aí é uma situação extremamente grave, você afastar alguém que foi eleito pelo povo, ele só ocorre se, para o presidente aqui eu aplico por analogia, for 86 para o primeiro 1A, aliás, 1, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia no STJ de crime comum, ou nos crimes de responsabilidade, depois que for instaurado o procedimento, que no caso do governador do DF, é na Assembleia Legislativa do DF, que inclusive já tem, acho que mais de 4 pedidos de impeachment contra o governador. Tudo bem? Então, nesse sentido, você tem elementos para dizer que este afastamento, ele não seguiu a regra constitucional. Agora, a única maneira de você sustentar esta possibilidade do Supremo fazer o que fez, e foi 9-2, é você aplicar uma outra técnica, que é a técnica da derrotabilidade da regra. Derrotabilidade da regra. Isso já aconteceu no Supremo e eu discuto no meu livro. A regra é essa, a regra é clara. Mas pode ser que a aplicação da regra, ela, no caso concreto, ela pode eventualmente violar outros valores da Constituição que justificariam a sua derrotabilidade. A gente não pode falar jamais em ponderação de regra. Não se pondera a regra. Ou você aplica ou você não aplica. Você pondera princípios. Regra não se pondera. Ou você aplica ou você não aplica. Você só poderia, eventualmente, não aplicar uma regra se aplicar a técnica da derrotabilidade, que é a não aplicação da regra naquela situação concreta, porque outros valores justificariam isso. E quais seriam esses outros valores? E aí, talvez, e não foi por aí que foi enfrentado, ele não se enfrentou nesse sentido, talvez a situação da gravidade concreta pudesse justificar. Não estou dizendo porque eu não tenho elementos para dizer isso, o inquérito é sigiloso, eu não tenho os elementos para dizer isso. Eu estou dizendo que
tecnicamente, a minha única maneira de justificar a competência do Supremo seria se houvesse o enfrentamento da derrotabilidade da regra. Aí, como já foi feito. Sabe onde já foi feito isso? No caso de investigação de parlamentar estadual, imunidade parlamentar, quando havia na suposta apuração o envolvimento não só do parlamentar que estava sendo investigado ou se buscava responsabilizá-lo pelo crime, como também o envolvimento de toda a Assembleia Legislativa daquele Estado que estaria eventualmente envolvida no suposto crime comum praticado. Então, como aplicar a regra, que é o controle do parlamento nessa situação, se o próprio parlamento está envolvido no suposto crime praticado? Então, aí que o Supremo criou uma situação muito particular de derrotabilidade de regra. Então, esse é o ponto. Você poderia, eventualmente, afastar a competência do STJ se elementos concretos justificassem a derrotabilidade dessa regra. Mas isso dependeria de uma argumentação que eu não tenho condição de fazer aqui. A princípio, eu caminho na linha do voto do ministro Nunes Marques, na definição de competência do STJ, na aplicação analógica do artigo 86, mas não descarto, na situação concreta, se fosse possível eu ter elementos a tudo isso, a derrotabilidade, portanto, a assunção de competência na situação de crise que o Supremo fez. Eles não foram por aí, eles não entraram nessa demanda, eles definiram que é competência com base no regimento interno, com base no artigo 43 do regimento interno. Então, gente, acho que era isso que a gente tinha para falar. Eu habilitei os comentários, eu espero ter contribuído, a gente leu junto aqui os votos. Eu, como disse, para quem chegou agora, eu recebi os votos, eu postei os votos, eu recebi um monte de pergunta dos alunos, e eu falei, eu vou ler os votos junto com a turma, né? E agora eu estou montando o meu raciocínio para eventualmente ver se eu vou colocar isso no livro, porque eu tenho que fechar agora na madrugada. A Saraiva falou, não tem mais como segurar isso. Eu consegui colocar as informações que vieram. Inclusive, para aqueles que estão acompanhando, já há a publicação da lei que definiu o vencimento do subsídio de ministro do Supremo, foi publicada ontem, que já vai estar no livro. Então eu consegui trazer a intervenção federal e eu acho que eu vou colocar, eu não sei se eu vou colocar alguma coisa sobre isso ou não, mas eu acho que a gente pôde discutir a matéria, né? Eu gosto do voto vencido, né? O ministro Marco Aurélio era conhecido como um ministro voto vencido, mas muitas vezes o voto vencido tem um papel muito importante quando você está falando de um colegiado. Era isso, gente. Tá tudo bem com vocês, então? 10 para 1 da manhã, eu aqui ainda 22h50, então eu estou tranquilo. Tranquilo não, né? Vou tentar deixar salva. Diz que eu vou pro céu, que eu sou um verdadeiro guerreiro. Obrigado aí. Não tá fácil, não. Estou dormindo muito pouco esses últimos dias para tentar fechar o livro, gente. Por que as decisões estão sob sigilo? Por uma questão de segurança, né? Uma investigação desse nível, e a gravidade, ninguém está discutindo isso aqui, né? Ela faz sentido correr sob sigilo essa investigação, sim. Tudo bem, gente? Então era isso. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Competência do Supremo, 9-2. Tô sofrendo porque amanhã acordo cedo. A turma vai acordar. Eu ainda vou longe aqui, gente. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Pedro tem ficado medroso. Não é medroso, gente. Eu vim acompanhando eu tenho me manifestado, né, sobre os temas, e tecnicamente, você discutir tecnicamente as questões, isso me dá tranquilidade, porque eu não vou assumir
E eu fico muito chateado quando me rotulam de um lado ou do outro. Me rotulem como professor. Aí eu agradeço. E não vou assumir lado político. A minha preocupação é com a questão técnica, com o objetivo de democratização do ensino. Poderia não estar abrindo lives, discutindo, poderia guardar para mim isso aqui, mas o meu objetivo é democratizar o ensino, explicar o que está acontecendo. Mas que nem outro dia lá, vem a imprensa e diz que está falando em extradição do Bolsonaro. Então eu falei, tem que explicar, como é que pode falar em extradição? A galera está viajando. Eu vejo às vezes a imprensa não tem responsabilidade quando solta questões que não tem nada a ver. Isso é muito grave, né? Então, meu objetivo é esse aqui, né? Então, e não é fácil. A turma, quando lê os comentários, né, fala, mas por que está acontecendo aqui? O que eu penso eu vejo, né, que eu estou trazendo uma contribuição. Isso me dá energia para não falar, né? Para não jogar tudo, porque poderia não estar aqui, né? No meu balanço eu trago uma contribuição, isso me dá energia para continuar, tá bom? Era isso, né? Mas não tá fácil, gente. Aguardamos o livro. Tem outros temas aqui que a gente poderia fazer, mas aí a turma do penal, eu não sou o profundo conhecedor de penal e processo penal, então tem assunto que eu não vou entrar mesmo, eu não vou falar, tá bom? Mas é isso. A turma que ficava me pressionando para falar o que eu penso sobre isso, eu falei nessa live, né? Qualquer coisa eu postava, sei lá, o meu cachorro, e aí, o que você tá achando do governador? Pronto, tá falado, gente. Beleza? Vou tentar deixar salvo. Muito obrigado e a gente se vê. Eu vou longe aqui ainda. Valeu, gente. Tamo juntos. Tentar deixar salvo aqui.